Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podemos assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, temos aí nesse culto de ensinamento, aonde nós vamos aprender sobre o verbo, né? O verbo, aleluia, algo muito importante para nós conhecer a palavra do nosso Deus. Esse texto sagrado de 1 João 1,14 é sem dúvida um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está todo resumo, o mistério da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis que um grande mistério da teologia cristã. Ora se o Verbo é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra de Deus encarnada. Então, o Verbo, aleluia, representa a palavra de Deus. O Verbo é a palavra que fala com o homem, que se comunica com o ser humano aqui na terra. Aleluia. A palavra hoje é o Verbo para nós, que está falando conosco. Aleluia. Aleluia, que está se comunicando conosco. Nós estamos se comunicando com Deus através do Verbo. E o Verbo, através da palavra, nós temos se comunicando e tendo acesso com Deus, tendo acesso com o Pai. Antes que o Verbo não se manifestava no meio do ser humano, o homem não tinha contato aos céus, o homem não tinha contato a Deus, o homem não tinha contato de poder falar com o Pai, porque não era manifestado o véu. Aleluia, o Verbo sendo a palavra, aleluia, não tinha ninguém que pudesse ter acesso à palavra de Deus, a não ser o sumo sacerdote, que eles tinham um compromisso de interceder pelo povo, de ter um contato com Deus, porque já eram separados por Deus para interceder pelo povo. Mas no momento em que Jesus se manifestou, o véu foi rasgado e nós temos um acesso hoje para poder falar com Deus toda hora, todo momento, a todo o segundo. Nós vamos aprender aqui sobre o Verbo da palavra de Deus. Quem é o Verbo, né? Aleluia. Quem é o Verbo desde o princípio? Quem é o Verbo? Que através da palavra Verbo tudo foi feito, tudo foi criado, tudo foi formado. Olha só, irmãos, nosso primeiro ponto principal desse ensinamento: Jesus Cristo é o Verbo divino. Jesus Cristo é o Verbo, Ele é a palavra. Ele estava desde o princípio. Em João capítulo 1, versículo 1, João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. O Verbo no princípio estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Então, ou seja, Jesus é o Verbo. Estava com Deus, estava no princípio, estava com Ele. Desde o momento da criação do mundo, Jesus fez parte da criação. Jesus atuou na criação do ser humano.
Jesus atuou na criação do homem, da mulher, dos animais, do mundo, dos seres angelicais. Aleluia, Jesus ele fez parte da criação. O verbo através de Deus, o verbo é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, ou seja, tudo foi criado por Jesus Cristo, através de Deus, pela palavra que Deus determinava, Jesus ele se manifestava, porque era o verbo, aleluia, estava com Deus, aleluia, estava com o Pai, aleluia, estava ali no céu, aleluia, tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele. O verbo que estava com Deus, Ele se fez carne para poder habitar no meio do homem, para poder ter um contato com o ser humano, aleluia. E tem outras partes teológicas que aprofundam mais sobre o verbo, mas não tem precisão de nós se aprofundar, né, irmãos? Aleluia. E o verbo era Deus. Olha só, irmãos, aqui o verbo no original grego é logos. A palavra tel ao grego é Deus. A palavra teos é Deus. E logo, ciência, que é a própria expressão de Deus, que é o próprio Deus, ou a própria manifestação de Deus. A palavra logo é ciência, conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer a manifestação de Deus. A mesma expressão de Deus, sendo Deus, Cristo é logo, ou seja, é Deus, é a palavra, logos, divino, é a expressão, imagem da sua pessoa. Se logo é Deus, conhecer a Deus, sendo Deus, Cristo é a palavra logos, que é Deus, e sendo a mesma imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Pai. Jesus Cristo é a imagem do Criador, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a imagem de Deus. Ele veio, se manifestou, se encarnou-se, aleluia. O verbo que era a palavra agora está encarnado em corpo humano, para poder falar com o ser humano, para poder ter o controle, aleluia, conversar, ensinar o homem, aleluia, o verbo que estava com Deus, a palavra sendo Deus, estava lá no reino da glória, no paraíso, agora está encarnado em ser humano. A palavra verbo se fez carne e habitou no meio do ser humano, habitou no nosso meio, caminhou nessa terra, andou nessa terra, pregando, libertando, transformando. Pode ver que a palavra tem poder. A palavra tem poder para libertar os oprimidos, tirar os cativos, dar vista ao cego, fazer os cancerosos ser curados. E Jesus, sendo o verbo, sendo a palavra, estando no meio do ser humano, em forma de homem, em forma de carne, estava aí com poder e autoridade. Por que o inferno não teve poder? O inferno não teve poder porque Jesus é a palavra poderosa que dissipa todo laço, toda enfermidade, todo mal. O Senhor é a palavra que tem o poder para desfazer todas as obras do diabo. Por isso que nas cartas de João, está mencionado que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quem tem o poder é o Filho de Deus. Quem tem o poder é o Verbo, Jesus Cristo, a palavra, para se desfazer de todo esse mal. Hoje Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo. O Logos de Deus, o Verbo divino, a palavra de Deus.
né? A palavra de Deus hoje se comunica com o homem. Cristo, sendo Deus, se comunica com o homem. Hoje, na era de hoje, não é mais Cristo encarnado, mas é a palavra sendo o verbo, falando comigo, falando contigo todos os dias da nossa vida, toda hora, em geração, a palavra de Deus sendo o verbo está aqui. Jesus, quando ele estava aqui, que se fez carne e falou com o ser humano, era face a face. Aleluia, nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória, a imagem e semelhança de Cristo. Nós contemplamos a sua glória, como, aleluia, a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Contemplamos a sua glória. Aleluia. A palavra, o verbo estava no meio dos homens, estava na sinagoga, estava na sociedade, estava libertando, salvando. O verbo é o próprio Deus. Aleluia. Não tem como nós explicar sobre a expressão Deus, não tem como nós explicar sobre a manifestação de Deus, não tem como nós explicar como que o verbo se fez uma forma humana. Só Deus tem poder. A Bíblia vai mencionar no livro de João capítulo 8 e 58, aleluia, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus já é, Jesus já teve, já é, aleluia, e sempre será o Todo-Poderoso. Ele já existia. Se nós parar para nós analisar a criação do mundo, e se nós parar para nós pensar, vai trazer críticas, vai trazer alguns debates. Nós vimos o poder da criação da terra. Agora, se nós parar para nós pensar como que a terra foi formada ou foi criada, que já existia o céu, e qual forma que foi criado o céu, ali é um mistério profundo que não chega à ciência humana, que não chega à sabedoria humana, da forma que foi criado o céu. Mas o céu foi feito, pelo próprio Deus, é o poderoso, é o tremendo, e todos foi criado conforme a sua vontade. Aleluia. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram e a sua mão apalparam o verbo da vida, a palavra da vida, que é Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 1, João mencionando. João é aquele que esteve ao lado de Cristo. João é aquele que conviveu com o verbo, estava do lado de Jesus, que a sua mão apalpou, a sua mão tocou e viu, sentiu o verbo de Deus, o enviado Cristo, o Salvador do mundo. Em Apocalipse 19:13, João, ao contemplar a segunda vinda de Cristo gloriosa, viu que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ali você já sabe que Apocalipse revela a divindade do verbo, e ali já está escrito o nome. Se chama a palavra de Deus, o poder tremendo de Deus. Pode bater palma, dá glória a Deus. Irmãos, o segundo motivo aqui, a pré-existência do verbo divino. O apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia. Antes de todas as coisas, já existia Jesus. Já existia o Filho de Deus. Já existia o poder. É que nem o ser humano, é que nem a criação do homem. Jesus falou
o Senhor falou de uma seguinte maneira: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o homem já estava formado, o homem já estava feito. Aleluia. Quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o projeto já estava pronto, já estava feito, só faltava a expressão fazer. Por isso que o Senhor falou: façamos o homem a imagem e semelhança. A nossa imagem é a nossa semelhança, porque o homem já estava pronto, o homem já estava feito, e o homem estava feito dentro da celestial poder de Deus. O homem já estava feito dentro da graça de Deus, por dentro. Bastava Deus agora pegar o ser humano e lançar fora ao pó. Ou seja, o projeto que estava de dentro de Deus foi tirado de dentro de Deus e colocado no pó da terra para poder fazer o homem a sua imagem e semelhança. A palavra, o verbo, o ser humano foi criado também. Pela palavra de Deus, o ser humano foi criado. Porque ela façam o homem a imagem e semelhança. Aleluia. Através da palavra de Deus, nós somos feitos adoradores de Cristo, porque nós temos a sua imagem e a sua semelhança. Bate palma e glória a Deus. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala de Cristo, a sabedoria de Deus personificada, a pré-existência, dizendo: o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de sua obra mais antiga, desde a eternidade fui ungido desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8, 22 e 23. O poder da existência, da criação, da forma de fazer, tudo era criado. Bastava a palavra de poder para acrescentar. Faltava a palavra poderosa de determinação para ser feito, para acontecer, para que viesse a acontecer as coisas grandes da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como diz a palavra em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 até o 17, Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja o trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e é ele, e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele. Agora, se nós entrar aqui, irmãos, numa palavra, nós vamos ver que tudo foi criado: céu, terra, mar, peixe, ser humano, animais, até o diabo foi criado por Deus, foi o anjo de luz. O inferno foi criado por Deus também. Aleluia. Tudo fazia parte da criação, como diz a potestade, nada, aleluia, a potestade foi criada por ele, pelo poder imenso de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, o Deus criador, tudo foi criado por ele, porque ele tem poder, ele atuou na criação, ou seja, toda a criação foi feita por Jesus Cristo. Podemos dizer que foi feito por Jesus a criação dos céus e da terra. A criação do ser humano foi criada por Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, Jesus Cristo fez o homem. Através da palavra de Deus, Jesus Cristo criou os anjos. Criou tudo o que existe, foi criado por Jesus Cristo. Aleluia.
Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele sempre será o começo, meio e fim. Ele será o Criador de tudo. Ele é o término do meio. Ele é o Criador e Ele é o fim também. Porque Ele é o Deus, o Verbo divino, a divindade de Deus, o Filho de Deus, encarnado e manifestado. Bate palma e dá glória a Deus. Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Hebreus 11 e versículo 3. Tudo foi criado. Ele é o Criador, aleluia. Ele é a divindade, Ele é Deus, Ele é a vida, Ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus, Jesus tem o poder, o Filho de Deus tem o poder do Pai, o Filho de Deus tem o poder, a mesma autoridade que o Pai tem, o Filho tem. Ele é a divindade do Pai. E sendo a divindade do Pai, tem o mesmo atributo do Pai. Ele tem o mesmo atributo de Deus. Aleluia! Por isso que o Filho tem todo o poder. A Bíblia diz que não é Deus que vai julgar no final. A Bíblia diz que o Pai deu toda a autoridade ao Filho para julgar. Quem vai julgar é Jesus. Tu vê, o Filho tem poder. Jesus tem o poder. Jesus é a vida, Ele é o Criador, Ele é o que formou, Ele é o que tem o poder. Nós somos a sua criação, nós somos uma criatura criada por Deus, pelo Senhor, por Jesus Cristo, aleluia. Nós somos uma criatura que foi formado para nós adorar e reconhecer o Criador como nosso Deus. Somente Ele nós devemos reverenciar a adoração. Somente Ele nós devemos reverenciar toda a glória, toda a majestade, todo o poder. É somente Jesus e nada mais. Ele se manifestou, Ele se fez carne, Ele nos ajudou, Ele falou, Ele nos resgatou, Ele foi um cordeiro morto à cruz do Calvário, Ele nos libertou de todo o pecado, a culpa estava sobre Ele, Ele cravou na cruz do Calvário, como diz em Colossenses 2:14, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, ali foi pago o preço, porque Ele era a palavra de Deus, e Ele tinha o poder. Ele sendo a palavra de Deus, Ele não morreu, não desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é a divindade do Pai. Aleluia, bate palma, dá glória a Deus, aleluia.